Papa Francisco integra uma ordem religiosa com quase 5 séculos de história que foi fundamental na colonização do Brasil, os jesuítas, conhecidos como os soldados do Papa. Eles chegaram ao Brasil em 1549, em Salvador. Pouco depois, já estavam mais ao sul, em São Vicente. E entre tantas viagens, subiram a Serra do Mar em direção ao Planalto Paulista. Poderosa, a Companhia de Jesus despertou a ira de outras companhias e de reis no século XVIII. Por pressão deles, foi dissolvida. Quase desapareceu de novo, sob João Paulo II, preocupado com o envolvimento da ordem com a teologia da libertação. Mas em 2008, outro Papa, Bento XVI, reconheceu que não poderia abrir mão do exército de quase 20 mil jesuítas. 2 dias antes de deixar o cargo, nomeou o jesuíta e então cardeal Jorge Bergoglio para a cúpula da Conferência Episcopal Latino-Americana. E desde quarta-feira, são os soldados do Papa que estão no comando da Igreja. Recentemente, o site The Telegraph noticiou a eleição de um novo Papa Negro para construir pontes no Oriente. Segundo esse site, um padre pouco conhecido, espanhol, que agora passou sua vida inteira na Ásia entre os pobres, tem sido eleito o comandante dos jesuítas, maior ordem religiosa católica no mundo. E esse padre Adolfo Nicolás, ele foi escolhido por 217 eleitores como o novo Papa Negro. Se você não está familiarizado com a história, o Papa Negro é o general dos jesuítas, ordem secreta dos Vaticanos, e que foi fundada no século XVI por Inácio de Loyola para conter a reforma protestante.
É uma congregação que tem uma agenda muito aberta entre ações de evangelização sim, específicas e, ao mesmo tempo, um grande patrimônio intelectual de formação de opinião de mundo universitário. Formação de opinião de mundo universitário. A escolha do primeiro Papa jesuíta pode ser mais um passo em direção àquele que é visto como o movimento atual da Igreja. Mas o Vaticano também explicou que o Vaticano não convida os chefes de Estado, e sim são os chefes de Estado que manifestam a vontade de participar da cerimônia. 32 líderes religiosos e mais de 130 chefes de Estado participaram da missa inaugural do pontificado do Papa Francisco, entre eles a presidenta brasileira Dilma Rousseff. É a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro participa de uma solenidade como esta, aqui no Vaticano. De acordo com o Itamaraty, a presença de Dilma aqui na Itália demonstra a satisfação do Brasil pela posse do primeiro latino-americano para liderar a Igreja Católica, que tem 1 bilhão e 200 milhões de seguidores. Deste total, 40% estão na América Latina. O poder do Papa refletido no poder de quem o foi saudar ao Vaticano. O arranque deste novo pontificado assumiu contornos históricos no diálogo ecuménico, através da presença do patriarca Bartolomeu de Constantinopla a liderar a representação da comunhão ortodoxa após quase 1000 anos de cisão entre igrejas. Bartolomeu foi conduzido ao altar durante a celebração religiosa para encontrar o bispo de Roma, como Francisco prefere ser apresentado, num gesto único em toda esta cerimónia.